Você está ou saiu de um relacionamento abusivo e fica em dúvida de como retomar a sua vida, de quais passos seguir? Eu sou Poliana Abreu e hoje eu separei 15 dicas para você. Então vem comigo. O nosso tema hoje, ele é sobre como sair dessa situação, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre 15 dicas de como sair dessa situação, ou assim, 15 dicas para quem já saiu e agora não sabe o que fazer, né? Como retomar a sua vida, como não dar um passo para trás, como saber que você, por exemplo, tomou a decisão certa, o que fazer agora com essa tal liberdade, não é? Como se estruturar, como pegar as rédeas da sua vida a partir de agora, né? Então, assim, gente, esse material que eu preparei com carinho hoje para vocês é independente da fase que você está. Então, essas 15 dicas, elas vão servir para qualquer um de vocês. Se você está em um relacionamento abusivo e tem dúvidas, ou se você está no relacionamento abusivo, não tem dúvidas, mas quer sair e não sabe o que faz, essas dicas também servirão para você que já saiu, que está saindo. Então eu separei com muito carinho e cuidado 15 dicas para todas vocês. Primeira dica é acreditar que tem saída. Algumas pessoas escrevem pra gente bastante desesperadas, achando que elas não vão conseguir, independente da situação que elas estão, elas se sentem desesperançosas e sentem que não tem saída, que não vão conseguir. Bom, primeira dica é acreditar sim que você vai conseguir, porque se milhares e milhões de pessoas conseguiram sair dessa situação, você também vai conseguir. A gente só precisa encontrar qual o caminho que você tem que seguir e qual a melhor forma para fazer para você sair dessa situação, tá? Eu sei que nem sempre é fácil acreditar nisso, mas tentar buscar isso dentro de você. Não, peraí, se outras mulheres já passaram por isso, até por mais tempo que eu, ou até de uma forma mais grave do que eu, por que eu não vou conseguir, né? Então, fica aí a primeira dica. Acreditar que tem saída. A segunda dica é uma dica super importante, porque ela diz da sua proteção. Então, a segunda dica é você se proteger e entender o risco que você está. Principalmente porque um dos efeitos psicológicos do abuso é a gente não sentir medo. É a gente achar que o abuso não vai escalonar. É a gente achar que a pessoa não é capaz de fazer coisas mais graves com a gente. E uma das características do relacionamento abusivo é que sim, vai escalonar e vai ficar um pouquinho pior. E vai afetar a sua proteção física ou a sua proteção emocional. Então a nossa segunda dica é ter medo, né? Acreditar quando o seu terapeuta pontuar os riscos, acreditar quando a gente aqui da Não Era Amor falar que é para sentir medo sim em determinadas situações e para se proteger. Então, principalmente quando a gente fala do término, lá no vídeo do término, no vídeo do contato zero, né? A gente já aprendeu juntas que o contato zero, uma das funções é proteção. Então, segunda dica, o segundo passo é se proteger e sentir medo. Mesmo que não sinta medo emocionalmente, saber racionalmente, eu não tô sentindo medo, mas não é porque não tem risco. É porque eu tô com o efeito psicológico do abuso, que é não sentir medo. Então, agora que você acredita que tem saída e agora que você sabe do escalonamento e tá racionalizando e pensando nesse medo, então pegue uma caneta de papel aí para anotar todas essas dicas que são importantes. A terceira dica é, se você for terminar, o contato zero. Então, se você está pensando em terminar, se você está se organizando para terminar, se você terminou, a nossa terceira dica é o contato zero. Então, a gente tem um vídeo só sobre término e contato zero. Eu sugiro vocês darem uma olhada, vai ajudar vocês, vai colocar mais força nessas dicas que a gente está dando hoje. O contato zero é para que você não continue no ciclo da violência, mesmo que de longe, mesmo que terminado. Então, uma das funções do contato zero é parar o abuso, né? E como eu falei na dica número 2, também te proteger.
Então, o contato zero é a nossa terceira dica para quem quer sair disso ou para quem saiu e agora não sabe o que faz. Quarta dica, essa é super importante, ela é uma das mais importantes de todas, é sair do isolamento social. O segundo estágio da construção de um relacionamento abusivo é o isolamento social, na grande maioria dos casos, né? Então, a mulher perde apoio, contato social mesmo, né? De familiares, de amigas, ela vai se distanciando, né? Então, a nossa quarta dica é sair do isolamento social. Nossa, mas como é que eu vou fazer agora? O que eu faço, né? Quero deixar vocês tranquilas para saber que uma pessoa basta. Quando a gente sai do contato social, a gente não está falando de quantidade de pessoas, a gente está falando de qualidade. A gente está falando de uma ajuda com acolhimento, de uma ajuda incondicional e de uma ajuda sem cobrança e sem julgamento. Uma pessoa basta. A gente já sabe que uma pessoa com qualidade de ajuda basta. Então, sai do isolamento social, tente se reaproximar de uma pessoa que você já queria reaproximar antes. Tente se aproximar de uma pessoa que você acha interessante, já queria começar esse contato antes. Peça ajuda para sua mãe, para sua irmã, para uma tia. Principalmente para uma mulher que já passou por um relacionamento abusivo, porque ela vai saber como te ajudar. E se você não conseguir receber essa ajuda do jeitinho que você gostaria, com afeto, sem julgamento e sem cobrança, manda o nosso vídeo de como ajudar. Lá a gente tem o passo a passo de como ajudar uma mulher que está ou saiu de um relacionamento abusivo. Então já manda esse vídeo aí para essa pessoa, já dê essa super direta aí do amor, que eu tenho certeza que quando essa pessoa tiver contato com esse vídeo, com essas dicas, ela vai conseguir te ajudar da maneira que você precisa e da maneira que você merece. E aí eu queria então para a quinta ajuda, que tem a ver com a quarta. A quinta dica, então, é pedir ajuda. E ela anda coladinha com a quarta dica de sair do isolamento. Pedir ajuda, né? E entender que é temporário. Talvez você vá pedir ajuda porque você vai precisar sair da sua casa por um tempo na hora do término. Talvez você precise de ajuda porque você vai precisar de alguém para conversar qualquer hora que você precisar. Talvez você vai pedir uma ajuda financeira. Talvez você vai precisar de uma ajuda, qualquer que seja, uma ajuda prática, uma ajuda emocional. Então, pedir ajuda e entender que é temporária essa ajuda, né? Então, se você tem dificuldade em pedir ajuda, talvez seja um momento importante agora, lembrando que depois você vai poder pagar essa ajuda para quem te ajudou e que é temporário, que você não vai precisar depender dessa pessoa para sempre. Mas é preciso pedir ajuda, né? Queria ressaltar aqui que a nossa quarta e quinta dica, né, sair do isolamento e pedir ajuda, são muito importantes. É muito difícil, muito difícil. Eu falei sobre isso um pouco no TEDx que eu fiz. É muito difícil ou quase impossível uma mulher sair de um relacionamento ajuda sem intervenção e sem apoio social. Ela tá sozinha, ela tá fraca, ela tá com dificuldade, ela tá confusa ou ela tá romantizando. Então, intervenção social vai ser muito importante. Então, sair do isolamento e pedir ajuda vai depender desse apoio social aí que ela vai receber. Então, atenção, sociedade. Vamos fazer a nossa parte, né? Muito importante. E aí, a sexta dica, né? Que eu acho que todo mundo que tá aqui provavelmente já tá fazendo. A sexta dica é estudar sobre relacionamentos abusivos. Mas como assim, Paula? Estudar sobre relacionamentos abusivos? Sim, estudar sobre relacionamentos abusivos. Entender sobre as suas variáveis, entender sobre as suas características. Isso vai te ajudar muito a entender o que acontece no relacionamento abusivo e a relacionar isso com o seu próprio relacionamento, né? Então, leia conteúdos, veja vídeos, acompanhe a Não Era Amor. A gente tem muito conteúdo, a gente tem post, a gente tem blog, a gente tem vídeo no canal do YouTube, né? Existem alguns livros que a gente gosta também. A gente agora tá gostando bastante de um que chama Relações Destrutivas. Se ele é tão bom assim, por que eu me sinto mal? Esse é o título, né? Já é um título incrível. Tem o Mada, que é o Mulheres que Amam Demais, que é um livro que a gente está sempre indicando aqui.
Para meninas e mulheres que se identificam, que são mais religiosas, o Padre Fábio de Mello tem um livro chamado Quem Me Roubou de Mim, né? Tem um outro Instagram que a gente gosta de indicar muito aqui, um perfil que chama Mas Ele Nunca Me Bateu. Elas postam muito depoimentos, então vocês vão se identificar também com os depoimentos que elas postam de outras mulheres. Então leiam conteúdo. Vai ter semana que vai ser mais difícil ler conteúdo, vai ter dia que vai ser mais difícil ver os vídeos da Não Era Amor. A gente sabe disso, que vai ter dia que vai ser mais difícil entrar em contato com esse conteúdo, mas sempre que vocês precisarem e puderem, entrem em contato, estudem, anotem os insights que vocês tiverem na hora de ler e ouvir os vídeos, relaciona com a sua vida, relaciona com o seu próprio relacionamento ou com o seu ex-relacionamento, caso você já tenha terminado. Então, nunca é demais estudar esse conteúdo, isso vai te abrir muita consciência, vai te dar vai colocar luz no que você precisa colocar a luz, né? Vai colocar luz na sua escuridão e vai te ajudar a traçar novos rumos para sua vida, construir coisas que você queira construir para sua vida. Então, entre em contato, leiam, estudem, anotem, vai te ajudar muito mesmo. Acredite que ajuda demais, tá? A 7ª dica é terapia, né? Vocês sempre vão me ver falando de terapia, vai ter coisas que a gente não vai conseguir colocar a luz em cima sozinha, já precisar de uma outra pessoa para criar condições para a gente colocar a luz em cima. Então façam terapia para descobrir a fresta emocional de vocês, para identificar o padrão de vocês, para trabalhar a dependência emocional, para trabalhar profundamente o seu autoconhecimento, para trabalhar profundamente você enquanto mulher. A terapia ela vai te dar condições para que você viva a sua vida com mais liberdade, mais plenitude, né? Então, assim, eu sei que eu sempre indico terapia, mas é porque fez muita diferença na minha vida enquanto paciente, enquanto cliente de terapia. Eu faço terapia há muito tempo e me ajudou muito quando eu estava no relacionamento abusivo. Mas não só porque eu fui paciente e cliente de terapia e vi isso funcionando, porque eu vejo todo dia o impacto que a terapia tem na vida de mulheres, né? Então, por isso que eu sempre bato nesse ponto. Se você não está conseguindo sozinha, se você já saiu do isolamento, já está com rede de apoio, já estudou sobre relacionamentos abusivos, mas ainda está ali na luta, né? Naquela luta de todo dia, ainda tem coisas que você não entende por quê, ainda tem coisas que estão difíceis de você fazer sozinha, procura terapia, né? Se você não tem condições financeiras de pagar terapia, tem o mapa do acolhimento, que elas recebem voluntárias para atender de forma gratuita mulheres, então procurem lá. Tem clínicas e escolas, agora por causa da quarentena fica meio difícil, né? Mas as faculdades têm clínica e escola de psicologia, procurem, tomem um cuidado para procurar mulheres terapeutas que entendam sobre o assunto, que já atenderam relacionamentos abusivos ou dependência emocional. Isso vai fazer toda a diferença na sua busca e na sua busca por autoconhecimento, porque eu sei que quando as mulheres estão muito fragilizadas e vão buscar a terapia, às vezes uma pessoa que não tem experiência sobre o conteúdo pode errar de um jeito que você desista de buscar ajuda e aí a gente volta para trás, né? Então tome muito cuidado com essa busca também. Próxima dica, tirar dúvidas jurídicas sem compromisso. Então, principalmente para aquelas que estão querendo terminar e têm filhos, né? Ou sem filhos, mas precisam mexer com divórcio, pensão, as que têm filhos precisam mexer com guarda, etc. Ou você precisa de uma medida protetiva, né? Precisa fazer um BO, enfim. Todas essas questões jurídicas, procure uma advogada ou uma defensoria pública, tire dúvidas sobre o seu caso sem compromisso, né? Não é porque você foi no advogado que você é obrigada a fazer nada, é só se oriente em termos quais são seus direitos, né? Do que essa pessoa da área jurídica tem para te orientar, quais dúvidas ela pode tirar, que é muito bom que você depois tome decisões de forma mais acertada, de forma mais segura para você mesma, respeitando os direitos que você tem. Então, tirar dúvidas jurídicas sem compromisso é a nossa 8ª dica. Eu sei que algumas já passaram por situações onde queriam fazer algumas ações jurídicas, né, para assegurar os seus direitos e quando não fazem se arrependem depois, né?
Então, tire as dúvidas, mesmo que você não vá dar seguimento, ou mesmo que você vai dar seguimento depois, é muito importante que você esteja assegurada nesses aspectos, tá? E aí a nossa nona dica é uma dica de ouro também, uma dica preciosa, que é mudar de rotina. Mas como assim? Como assim mudar de rotina? Mudar de rotina em relação às atividades que você fazia com esse parceiro ou ex-parceiro, né? Então, por exemplo, você estava acostumada a todo dia, 9 da noite, ligar para ele ou receber uma ligação. Faz uma outra coisa nesse horário. Você estava acostumada toda hora que você acordava, você recebia um bom dia. Faça uma outra coisa nesse horário que você acorda. Vai fazer uma meditação, vai fazer o seu café. Então, pequenos passos que parecem bobos, mas que podem fazer toda a diferença na sua rotina. Então, horários e dias de ligação, por exemplo, ou horários e dias que você ia visitar essa pessoa, recebia esse seu abusador em casa para uma visita, ou horário em casa que vocês faziam alguma coisa juntos. Muda essa rotina, quebra essa rotina, coloca uma outra coisa prazerosa no lugar. Isso é muito interessante, né? Coloque outras coisas prazerosas no lugar e veja o que acontece no seu dia. Às vezes você vai sentir até menos dependência, até menos abstinência, né? Então muda de rotina. Depois volta aqui para me contar como é que foi. A próxima é uma dica também super especial, que é a desromantização. Vocês me vêm sempre falando aí sobre o amor romântico e como o amor romântico foi um processo, uma movimentação que destruiu os nossos relacionamentos, né? E é muito, muito difícil que a gente não romantize o relacionamento abusivo do início ao fim. Então, no começo do relacionamento, a gente romantiza o primeiro abuso, não romantiza? Comenta aí pra mim se a gente não faz isso. O primeiro abuso a gente acha fofo, que gracinha, ele tá com ciúmes, ele gosta de mim. No meio do relacionamento também, a gente vai romantizando algumas coisas, a gente vai tendo esperança de que ele vai mudar. E aí, a gente não separa o que é da nossa imaginação e da nossa fantasia e o que é realidade, né? Eu tenho uma paciente da Noira Amor que ela me marca muito, assim, porque ela falou que ela passou 20 anos se relacionando com uma pessoa que não existe. Uma pessoa que ela criou na cabeça dela. Ela se relacionou por 20 anos com uma fantasia e uma imaginação dentro da cabeça dela. Então, desromantizar é a nossa 10ª dica, né? Então, perceber esses pensamentos românticos acontecendo e se perguntar, é assim mesmo? Era assim mesmo? Eu tô fantasiando. Eu gosto muito de uma palavra simples. Será? Será? É meio que a gente se truca ali, né? Será que era isso mesmo? Isso não era parte do abuso? Inclusive essa romantização aqui que eu tô tendo agora, esse pensamento, essa fantasia. Não era lua de mel? Não era parte do abuso? Não era ele preparando o território para o abuso que ele ia fazer? Ou ele tentando recompensar o abuso que ele já fez? Será que era tão romântico assim, igual eu tô fantasiando, né? Então, começar a tentar, gente, a desromantizar, quer dizer começar a racionalizar, separar a realidade da sua própria imaginação. E aí, tem uma diquinha boa, assim, pra dar pra vocês, é uma diquinha, mas é uma super dica, assim. Pega um papel e uma caneta e anota. Faz uma lista de motivos pelo qual você terminou, se você já terminou, ou pelo qual você quer terminar, se você ainda está no relacionamento. Então, anota as piores brigas nessa lista de motivos, né? Entra em contato com sentimentos doloridos de lembrar dessas piores brigas, mas é importante a gente lembrar, porque às vezes a gente mesma vai se boicotando e vai esquecendo das brigas, né? Anota essas piores brigas, mas, meninas, anotem também os abusos sutis. Anotem os abusos sutis do dia a dia. Não anotem só as piores brigas, anotem os abusos sutis do dia a dia. Porque aí quando você terminar lá na frente, ou se você já está terminada, vai ter um suspiro de alívio de lembrar que aquele abuso do dia a dia não está mais no seu dia. Que é possível você colocar outras atividades no lugar, porque aquele abuso não está mais presente. Tá? Então faz uma lista. Depois vocês voltam aqui para me contar. A 11ª dica também é uma dica de ouro, assim, que na verdade é uma das minhas dicas prediletas dessa lista, que é você, então, começando a se colocar no centro da sua própria vida, que na verdade é um lugar onde você nunca deveria ter saído. Quando a gente está no relacionamento abusivo, o abusador e o nosso relacionamento são o centro da nossa própria vida.
ao invés da gente mesma. Então, se colocar como centro da nossa própria vida, independente se você está ou não nesse relacionamento, independente se você está ou saiu desse relacionamento, é um passo para o seu fortalecimento. Então, assim, escreve uma lista do que você é capaz de fazer agora, que é importante para você e que sempre foi, e às vezes você deixou de fazer. Então, escreve uma lista do que você é capaz de fazer agora só porque você não está mais com ele. Ou escreve uma lista do que você gostaria de fazer, que coisas que são importantes para você quando você tiver tempo e condições de fazer porque você não está mais com ele. Quais são os seus sonhos? Você tem uma lista de sonhos? O que você quer fazer daqui a um mês? Quem você quer ser daqui a um ano, daqui a 5 anos? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas prioridades? E aí você começa a olhar para qual mulher você quer se tornar. Então, ao invés de você sonhar com esse abusador, será que ele vai mudar? Eu tenho esperança que ele vai mudar, mas e ele, tudo ele como centro da sua vida, você volta para você essa energia. E eu? O que eu quero fazer? Qual mulher que eu quero me tornar? E aí você se apaixona, como diz a Jéssica Miranda, filósofa e socióloga política, você se apaixona pela mulher que você quer se tornar no futuro. E aí você sonha com você prioriza você e você começa a dar pequenos passos para atingir essa mulher que você quer no futuro. E aí, minha gente, você quando voltar a ser o centro da sua própria vida, vai ser difícil alguém te segurar. Vai ser difícil alguém te segurar. Então, quais os pequenos passos? Você tá com papel e caneta, anota um sonho, um objetivo, uma prioridade para você mesma. Qual o pequeno passo que você pode dar hoje? Eu posso fazer uma meditação, eu posso ler 2 páginas de um livro, eu posso falar com uma amiga minha, eu posso ver aquele curso que eu queria ver. O que dá para fazer? Tá? Pequenos passos. E aí, gente, tomem muito cuidado para as mulheres que saíram agora de um relacionamento abusivo, ficaram 5, 10, 20 anos. Às vezes a gente fica com muita pressa, né? Nossa, eu perdi muitos anos na minha vida, Polly. Como que eu não terminei antes, Polly? É assim que vocês falam comigo às vezes. Meu Deus do céu, eu quero fazer tudo. Calma que a gente não vai conseguir fazer tudo agora. Calma que eu sei que foi um tempo perdido. Eu sei que você tá ansiosa. Eu sei que você tem pressa pra viver essa liberdade. Eu acho isso muito lindo, muito lindo. Mas calma, tá tudo bem. O pior já passou, né? Eu gosto de falar isso assim. Eu gosto de falar que só você vai saber as suas prioridades, né? O que você quer se tornar, quais são os seus sonhos. E você sabe que o pior já passou, né? Assim, então, por mais que existem danos pós-término, por mais que seja difícil, por mais que talvez você tenha que enfrentar coisas jurídicas aí, né? É difícil, contato zero, o cara vai insistir. Mas lembra, o pior já passou, você conseguiu sair disso, né? Então, algumas sentem essa pressa que eu falei pra vocês agora, né? Mas algumas também, quando saem do relacionamento abusivo, o caos da vida delas é escancarado na cara delas. Porque elas gastaram tanto tempo, tanta energia só nesse relacionamento, que elas não olharam para os filhos dela e para a criação dos filhos, elas não olharam para a relação com os pais dela, para o trabalho delas, para elas mesmas, né? Então, às vezes o caos vem à tona, mas calma. Se você tá nessa situação, faz uma lista, uma coisa em cada lugar, o que você precisa mexer primeiro, um dia de cada vez. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o passinho? Pequenos passos. E celebrar, gente, assim. Sempre celebrar com os pequenos passos. De pequeno em pequeno passo, a gente dá um super passo, a gente dá um grande passo, né? Ninguém dá um passo gigantesco de um dia para o outro. Mudanças grandes, elas só acontecem porque houveram pequeninos passos. E a gente precisa comemorar os pequenos passos. E aí, gente, coloquem na lista de vocês também. Então, sempre lembrar, mesmo que você agora esteja ansioso, com pressa, porque você quer viver essa liberdade, e é por isso que eu brinquei, o que eu vou fazer com essa tal liberdade, e mesmo que você tenha saído do relacionamento abusivo e foi obrigado a olhar para o caos que já era a sua vida e que se tornou a sua vida. Não tem problema, o pior já passou, pequeno em pequeno passo. Vamos se organizar, vamos anotar, vamos deixar a coisa visual e vamos em rumo aí para a liberdade, para suas prioridades e para o que é importante para você, para os seus sonhos, né? E aí a 12ª dica
Então, são 15 dicas, estamos caminhando já para as dicas finais, a 12ª dica, que é uma dica super importante, que é a independência financeira, né? Mulheres pobres e mulheres ricas, elas são vítimas de relacionamento abusivo, não tem classe social, mas para as mulheres que têm menos independência financeira, para as mulheres que são de uma classe econômica mais baixa, não tem como a gente não fazer um recorte de classe aqui, elas vão ter muito mais dificuldade de sair, né? Então, atenção empresas, vamos começar a criar medidas aí para quando isso tudo passar, para a gente começar a empregar mulheres que estão ou saíram de um relacionamento abusivo, tá? Então eu deixo algumas perguntas para vocês. É possível aumentar a sua renda hoje? Você tem direito à pensão? Já buscou isso? Se você não pode pagar uma advogada, vá atrás da defensoria pública, né, de graça. Tem alguém da sua família que poderia te ajudar financeiramente agora? É possível você procurar emprego? É possível você conseguir renda extra? Cursos gratuitos de capacitação? Agora tá cheio de curso gratuito na internet. Você consegue pedir alguém para ajudar a ver seu currículo, editar seu currículo? O que dá para fazer? Tá? A independência financeira é algo que a gente precisa discutir seriamente. A gente precisa de mais políticas públicas, a gente precisa de mais responsabilidade social para olhar para esse fator. É muito importante pensar nisso. E aí a gente vai então agora para a 13ª dica. A 13ª dica é tomar cuidado com os seus pensamentos. É quase uma extensão da dica da desromantização, mas agora eu quero ser um pouco mais clara em relação ao que eu tô chamando de os pensamentos agora que a gente precisa tomar cuidado, que são os efeitos psicológicos, né? Então, tomar cuidado com os seus pensamentos e tomar cuidado com os seus sentimentos e emoções. Por quê? E tentar racionalizar eles. Por quê? A gente tem que lembrar que esperança, culpa, será que eu fui abusadora? Tudo isso é efeito psicológico do abuso e não é separado do abuso. Tudo isso é bônus do abuso, vem junto com o abuso. Culpar, achar que será que eu fiz certo? Será que eu estava errada? Será que eu deveria ter tentado mais? Tudo isso é efeito psicológico do abuso e a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele vai te deixar confusa com a sensação de que você deveria tentar mais, que você teria que voltar para a violência e para o abuso. Então, cuidado com essas emoções e com esses pensamentos. E aí racionaliza, será? Peraí, deixa eu olhar para minha listinha e lembrar como é que era. Não é bem assim, não é mesmo? A 14ª dica é conversar com outras mulheres que já passaram por isso. Então, com a sua vizinha, com a sua prima, com a sua amiga, com a sua irmã. A cada 3 mulheres, uma vai passar por algum tipo de abuso ao longo da sua vida. Isso é um dado da ONU Mulheres, né? Um dado global. Então, você com certeza conhece alguma mulher que está passando por isso. Não é porque você não está conversando sobre isso, é que não exista, né? Então, conversar com outras mulheres, perceber semelhança do que está rolando, relacionamento abusivo, é quase tudo igual, só muda duração, frequência, intensidade e endereço, né? Então, assim, vai conversando, vai lendo depoimento de outras mulheres, mas eu acho que conversar mesmo com mulheres que você conhece tem mais poder ainda do que só ler depoimentos, né? Entrar em contato ali com aquela mulher ao vivo, contando para você com as emoções dela, com os pensamentos dela, sobre o que ela passou, e aí você também poder compartilhar. Então, a nossa 14ª dica é a comunidade. E aí, meninas, uma última dica é uma dica preciosa, que é algo que funciona para diminuição de autocrítica, de vergonha, diminui culpa, ajuda a gente a entender a impermanência do que a gente sente, ajuda a gente a lidar com as imperfeições, que são a autocompaixão, né? Que é a autocompaixão, que são as meditações guiadas para autocompaixão que vocês encontram nos aplicativos de meditação, na internet, estão por aí. E eu indico para vocês que querem começar nessa busca de autocompaixão, que funciona, já tem dados científicos que comprovam a autocompaixão. Hoje eu vou falar bem rapidamente aqui, mas eu indico vocês a buscarem mais material. Eu indico um livro que chama Um Coração Sem Medo, que é do Thupten que ele é tradutor oficial do Dalai Lama há mais de 30 anos. E eu indico um livro chamado mesmo A Autocompaixão, da Kristin Neff, que é uma referência hoje mundial nesses estudos e nessa prática. Então,
Ajuda na vergonha, na depressão, na ansiedade, na autocrítica, na culpa, aumenta a conexão social, muda o tamanho do cérebro meditar, né? Então, se a gente já sabe que abuso mata neurônio no cérebro e deixa as mulheres em vários riscos de ter mais doença cardiovascular, diabetes tipo 2, 44% das mulheres que passam por violência doméstica podem morrer por qualquer causa, quer dizer, aumenta em 44% de chance de morrer por qualquer causa. Em contraponto, a gente tem a meditação guiada para compaixão, a meditação compassiva, que vai trazer esse contraponto aí, vai aumentar a imunidade, vai diminuir o estresse e é tudo de bom, né? E, inclusive, quando as mulheres, na nossa metodologia, elas têm contato com esse material da autocompaixão, elas, inclusive, se tornam multiplicadoras de compaixão. E é bem lindo de ver. Então é isso, pessoal. Essas 15 dicas são para vocês seguirem, independente das fases que vocês estão. Então, volta aqui depois, me contam se vocês seguiram essas dicas, se deu certo, o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa. Curte o vídeo, comenta, se inscreva no canal, ajuda muito a gente se você se inscrever no canal. E até a próxima!